Olá, boa noite. A Câmara de Jornalismo do Conselho Curador da EBC promoveu um encontro para discutir o jornalismo público diante dos desafios lançados pelo chamado mídia-livrismo. O termo designa a transmissão livre dos fatos em tempo real, sem a interferência da edição e da narrativa estruturada da reportagem tradicional. Os acontecimentos para além do ao vivo, em bruto, foram convidados para o debate uma pesquisadora em mídia pública da Universidade Federal de Juiz de Fora e um representante do movimento Mídia Ninja. Com essa perspectiva de jornalismo cidadão, a gente fortalece mostrando que é possível a partir de ferramentas simples, né? Essas outras narrativas também podem complementar o jornalismo. O Público na TV traz para você os principais momentos dessa discussão. E ainda nesta edição, uma entrevista esclarecedora sobre o velho jornalismo nos novos tempos de informação em rede. O programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação já está no ar. O roteiro de debates promovido pelo Conselho Curador da EBC trouxe a público uma análise ampla do jornalismo da TV Brasil. O assunto principal foi a cobertura das manifestações que surpreenderam a mídia. O debate, amplamente divulgado nas redes sociais, foi transmitido ao vivo pelo portal da EBC. Os convidados foram a professora Ilusca Coutinho, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Luiz Felipe Marques, do Mídia Ninja. Veja na reportagem de Graciele Bittencourt. O encontro realizado no final de agosto faz parte do roteiro de debates do Conselho Curador da empresa Brasil de Comunicação. Nessa edição, a pauta foi o jornalismo da EBC. Foram convidados a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ilusca Coutinho, e o membro do Mídia Ninja, Luiz Felipe Marques. O debate foi mediado pelo conselheiro Mário Augusto Jacobskin. A professora, que coordena um grupo de pesquisa sobre TV pública, lembrou que todo jornalismo é público por definição, mas que a sociedade ainda não compreende a comunicação como um direito. As emissoras, como a gente costuma chamar de emissoras comerciais, apresentam o jornalismo como a sua contrapartida à sociedade. E aí, quase sempre, elas vão argumentar que, por meio do jornalismo, elas cumprem a necessidade de satisfação do direito à informação dos cidadãos. Só que isso parece não ser suficiente, porque os cidadãos precisam ter resguardado não apenas o direito à informação, mas também o direito à comunicação. Me parece que nas emissoras comerciais, esse direito é exercido, se pensa nesse direito, muito na perspectiva da informação como um direito individual. E eu quero propor que a gente pense que, como direito, não apenas a comunicação, mas também o direito à informação como um direito social. Se para a sociedade em geral o exercício do direito à comunicação ainda parece muito abstrato, para alguns movimentos sociais e grupos organizados, a ideia de ter canais de comunicação geridos pelos próprios militantes é uma realidade e uma forma de expor suas bandeiras de luta. É o caso do Mídia Ninja, que transmitiu as manifestações ao vivo pela internet, levantando a discussão sobre o modo como as empresas jornalísticas constroem e transmitem as notícias. Essa perspectiva de jornalismo cidadão, a gente fortalece mostrando que é possível a partir de ferramentas simples, né? Então, você tem um celular com 3G, você consegue transmitir ao vivo uma manifestação. Você tem uma câmera com foto que seja minimamente boa, você consegue tirar uma foto, subir ali e estar pautando isso em tempo real. Não acho que seja um debate de substituir ou não o que está sendo colocado como jornalismo. Eu acho que são coisas complementares. E eu acho que iniciativas como essas daqui, desse debate de hoje, mostram que as pessoas estão refletindo a respeito, né? E você? Você que acompanhou as manifestações pela TV, pela internet ou pelos dois veículos, a que conclusões sobre a mídia você chegou? Você sentiu alguma diferença com relação à abordagem das manifestações na TV e na internet? Sim, na TV, algumas emissoras eram tendenciosas, né? E chegavam até a
a mudar um pouco, colocar assim, os manifestantes como mais com baderneiro, né? Tiraram um pouco o foco disso. E na internet achei que era mais verdadeiro, assim, é realmente o que era, assim, as manifestações. O pessoal estava em busca dos seus direitos, querendo contra a corrupção, era isso. Você acha que a TV mostrou que as manifestações realmente foram, que realmente estava acontecendo lá? Mostrou que estava acontecendo mesmo, teve quebradeira, né? O pessoal quebrou. Só isso que eu acho errado, porque quebra o patrimônio e sai do nosso bolso, né? Gente, a grande mídia deu uma abordagem muito mais focada em atos de vandalismo, enquanto que na internet, nas próprias redes sociais, os anseios, as vontades, as propostas dos manifestantes eram muito melhor divulgadas. Algumas emissoras, principalmente as emissoras públicas, tá, elas deram uma cobertura muito melhor, focando exatamente o motivo dos protestos. No próximo bloco, uma entrevista com a pesquisadora Ilusca Coutinho. O que também esses coletivos, quando começam a fazer suas transmissões, parecem mostrar? Nós não estamos representados nessa mídia. Não perca, a gente volta já. O público na TV aproveitou a presença da professora e pesquisadora Ilusca Coutinho no Conselho Curador da EBC para convidá-la a uma entrevista sobre jornalismo e comunicação como direito do cidadão. Acompanhe. Essa busca assim, pelo equilíbrio, pelas múltiplas vozes, ela traria uma maior credibilidade para o jornalismo? Eu acho que trazer múltiplas vozes não tem a ver necessariamente apenas com buscar credibilidade, mas tem a ver com o compromisso do jornalismo. Então, qual que é o compromisso do jornalismo? A gente entende que o compromisso do jornalismo é oferecer os relatos sobre a realidade. Esse relato tem que ser o mais amplo possível, porque cada um de nós vai ter uma visão diferente da realidade. Então, cada vez que a gente coloca mais vozes, mais olhares, a gente acaba se aproximando mais dessa realidade. Agora, é importante perceber que não é dizer que é falsa a questão da objetividade. Ela é uma estratégia que o jornalista lança a mão para, por exemplo, evitar ser eminentemente opinativo. Então, esse modelo de jornalismo que a gente tem, a gente lança mão de algumas estratégias de objetividade, como, por exemplo, ouvir os chamados dois lados da questão. Só que há questões que têm muito mais do que dois lados, mas essa preocupação de ouvir os dois lados, de consultar o especialista, são tentativas do jornalista minorar os impactos da sua opinião em relação ao produto final que ele apresenta. Hoje já se admite, né, que o jornalista ele não capta a realidade tal qual ela é, até porque a realidade é uma construção cultural, uma construção social, né? E muitos veículos já admitem, né, suas posições, já explicitam claramente qual é a sua linha, sua orientação editorial. Isso seria um mecanismo de transparência ou seria uma busca para alcançar um segmento específico do público? Isso pode ser visto de duas maneiras. Eu acho que ser comprometido com algo, com determinados princípios, determinadas defesas, é uma maneira também de se explicitar de onde se conta, de onde se narra. Então, quando o jornalismo surgiu, alguns disseram que a figura do narrador estaria acabando. Mas se a gente entende que o jornalista é um narrador da realidade, que ele vai narrar como ela está acontecendo, ainda é a instituição central para que essa narração aconteça, a gente precisa dizer de onde que a gente está narrando. Então, de certa forma, assumir isso é uma maneira de se aproximar da transparência. Mas, por outro lado, o jornalismo o tempo todo também está falando cada vez mais, não apenas dos fatos que cobre, mas da maneira como ele cobriu aqueles fatos. Então, o jornalista acabando falando também sobre si. Antigamente, a gente tinha uma máxima na academia e nas redações que jornalista não é notícia. Mas, cada vez mais, a gente tem o jornalismo falando sobre si. Como é que se conseguiu essa matéria? Como é que se chegou a essa fonte de informação? Então, isso, de certa maneira, é uma tentativa de se aproximar do público e mostrar que mesmo esse jornalismo, que outrora se mostrava inabalável, também pode falhar, né, e ter alguns erros e, eventualmente, até distorções da realidade. Ao redigir a matéria, o jornalista ele reconta os acontecimentos, né? A senhora citou o exemplo aí do Mídia Ninja, que a gente viu surgir com muita força, né, nos meses de junho e julho, durante as manifestações. Isso, de alguma forma, fez repensar essa maneira de construir a notícia no jornalismo. A senhora acredita que a imprensa terá alguma alteração ou que não? Eu acho que
o que a gente percebe com o Mídia Ninja é um tipo de narrativa diferenciada daquela do jornalismo. É uma narrativa do ao vivo. Isso está acontecendo nesse momento. O jornalismo, de maneira geral, ainda que tenha esses momentos de ao vivo, ele também é marcado pela sedimentação desses conteúdos, ou seja, isso de fato é relevante ou não, isso é de interesse público. Ora, para a gente perceber se uma coisa é de interesse público ou não, nem sempre conseguimos fazer isso ao vivo. Então, muitas vezes precisa de um certo tempo para se avaliar, para se checar, para se confirmar uma informação. Isso acaba por exigir uma narrativa diferenciada. Agora, eu não acredito que a gente consiga ter uma narrativa jornalística. Talvez o que o Mídia Ninja esteja mostrando é que a gente precisa ter diversidade também na forma de contar do jornalismo. Então, hoje você tem uma forma muito característica, por exemplo, no jornalismo impresso. No rádio se narra de outro jeito, na televisão também. E a internet, cada vez mais, também vai buscando uma narrativa que é diferenciada. Qual que é o impacto das redes, por exemplo, das chamadas redes sociais, né? Embora toda forma de comunicação seja social, mas as chamadas redes sociais vão implantando uma outra maneira de falar, né? E isso também vai tendo reflexos no jornalismo, porque a sociedade muda. Então, na medida em que a sociedade muda a sua maneira de comunicar, o jornalismo também tem que mudar a sua forma de redigir as notícias, de estruturar as matérias. Nesse cenário em que as pessoas têm cada vez mais facilidade de expor sua opinião, não é que elas são elas mesmas mídias, né? O que a sociedade, o que o público espera e quer desse jornalismo do século XXI? Eu não sei se o público tem certeza do que ele quer, né? Até porque a gente também está descobrindo isso junto. Nesse momento, eu acho que das manifestações, o próprio jornalismo estava em questão. Ou melhor, o jornalismo que a gente, nesse momento, oferece ou oferecia. Então, de maneira geral, me parece haver uma insatisfação com a maneira da mídia de cobrir as manifestações, por exemplo, ou de cobrir a própria realidade. O que também esses coletivos, quando começam a fazer suas transmissões, parecem mostrar? Nós não estamos representados nessa mídia. Então, para a gente brincar até de uma expressão que ficou muito famosa a partir da atuação bastante criticada de um parlamentar, né? É como se o público estivesse dizendo, essa mídia não nos representa. Então, talvez o público queira uma mídia que seja mais plural, que seja mais efetiva, que escute mais vozes e que seja capaz de representar os seus anseios. Ou que se ela não tente se oferecer como uma única narrativa sobre o mundo, mas que ela aponte a existência de outras narrativas e consiga dialogar com essa possibilidade. Vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco, a avaliação da pesquisadora sobre o telejornal da TV Brasil. A gente está aprendendo a fazer um jornalismo público e a gente tem uma demanda da sociedade por se expressar que precisa ser construída junto com esse telejornalismo público. Em instantes, a gente volta já. Neste bloco, a professora e pesquisadora Ilusca Coutinho traça um breve diagnóstico do jornalismo da TV Brasil e analisa o principal telejornal da emissora, o Repórter Brasil. A senhora participou recentemente de um roteiro de debate sobre o jornalismo da EBC. Enfatizou que a comunicação ela precisa ser entendida como um direito social. Os meios de comunicação públicos, eles estão cumprindo esse papel? Eles estão ajudando a sociedade a entender a comunicação como um direito? Eu acho que os meios de comunicação públicos começam a abrir uma possibilidade para que esse exercício, né, do direito à comunicação se efetive, né? A gente tem ainda o jornalismo público como um espaço de potencialidade. O jornalismo público no Brasil é relativamente novo. É claro que a gente tem uma tradição já consolidada na TV Cultura de São Paulo, por exemplo, né? Mas mesmo lá, o modelo também é diferenciado. A gente também tem a Fundação Padre Anchieta, mas o modelo não é exatamente uma emissora pública. Quando ela foi constituída como uma emissora educativa. Então, assim a gente poderia considerar que a TV Brasil é a primeira emissora pública brasileira, que entra no ar em dezembro de 2007. Portanto, ainda é muito novo tudo isso. A gente está aprendendo a fazer um jornalismo público e a gente tem uma demanda da sociedade por se expressar que precisa ser construída junto com esse telejornalismo público. A despeito das críticas de uma parcela da sociedade, normalmente a própria grande mídia, a mídia massiva, que às vezes vai questionar, a partir dos seus parâmetros, o jornalismo público.
Então, não me parece que a lógica de avaliação da qualidade do jornalismo público tem que ser a mesma lógica de avaliação da qualidade do telejornalismo em outras emissoras. Por exemplo, o fato de ter ou não audiência não é requisito para avaliar a qualidade do telejornalismo público. O que ele precisa é ter capacidade de se conectar com a sociedade e de oferecer a ela uma alternativa de informação mais contextualizada, mas, sobretudo, uma alternativa de comunicação. Então, o jornalismo público como espaço não apenas de informação, mas como expressão dos anseios populares. Os veículos de comunicação do EBC, eles têm o desafio de fazer com que o cidadão não seja apenas mero personagem das matérias, mas que ele ajude a construir o conteúdo, que ele seja protagonista mesmo na programação. A senhora acredita que a EBC tem conseguido atender a esse desafio? Embora a EBC seja constituída por rádio, Agência Brasil e TV, a nossa avaliação até então tem sido apenas do telejornalismo. Então, dessa parte, a gente tem condição de falar. E como é que o público aparece nesses quadros? Ele aparece cada vez mais deixando esse papel de coadjuvante para tentar assumir uma posição mais central de construtor da sua própria história. Nesse sentido, algumas iniciativas são positivas e ajudam, como, por exemplo, a realização da pergunta do dia, em que o telejornalismo, ao invés de trazer só a resposta pronta, né, da sociedade, vai fazer uma pergunta para a população. E a população é que responde a partir das suas expectativas, seja respostas por meio de enquetes que acontecem na rua, seja por meio do Twitter, do Facebook, e esse material também é lido no ar. Então, essa é uma maneira do público também ser chamado a expressar a sua opinião. Outra possibilidade é por meio do quadro Outro Olhar. Nesse quadro, que é veiculado no Repórter Brasil Noite, você tem a figura do jornalismo participativo. Nesse caso, o público pode decidir qual assunto que ele quer tratar e a forma como ele quer tratar esse assunto. Por meio de uma entrevista, um mini documentário, um debate. Então, essa possibilidade é bastante interessante, porque o público, nesse caso, deixa de ser apenas uma fonte de informação que vai confirmar, eventualmente, o que o repórter ou que o especialista disseram, né? Por meio de um exemplo, algumas vezes emocionado, e vai assumir o lugar de próprio construtor da sua história, de construtor da comunicação. Então, ele é ator dessa comunicação e isso é muito positivo. Ok, obrigada, professora, pelas informações, obrigada pela entrevista. Obrigada. A edição de hoje do Público na TV fica por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Esperamos vocês. Uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo portal da EBC, www.ebc.com.br. Fale conosco.